Boa tarde, senhores. Boa noite, na verdade, né? Boa noite, boa noite. Oi, Mariana. Boa noite, Nicole. Oi, Ludi. E aí, meninos e meninas? Oi, Josi. Firmeza? Tudo prontinho aí? Fala, Danias, meu velho. E aí, Nicole? Tô bom, tô zero já. Não tô tão velho assim, não. Recupera rápido. É nóis. Bora começar. Pra gente já organizar, né? Porque semana que vem já começa aquela parada do projeto lá, né? Do projeto NIRV, não é isso? Já começou? Deus é mais, né? Aí é à noite, né? E aí até lá vocês têm aula normal. Semana que vem tem aula normal ainda. Sim, né? Beleza, demais. Então vamos lá, gente. É, nós trabalhamos na última aula a questão da Primeira Guerra Mundial, não foi? Se ou não? Vamos até tratar de Versalhes, até entender ali o processo de desdobramento que acabou gerando o final da guerra, correto? E é importante que a gente se lembre de algumas transformações interessantes que aconteceram durante a guerra. Você que estava na minha aula passada e anotou meu resuminho, se você tiver com ele perto aí, você vai achar aí que na segunda fase da guerra nós tivemos a fase das mudanças. Né? A segunda fase da guerra foi a fase das mudanças. Quais mudanças aconteceram na segunda fase? A Itália mudou de lado, os Estados Unidos entrou e a Rússia saiu. Não foi isso? A Itália saiu da aliança e foi para a Entente. Os Estados Unidos vai entrar contra a Alemanha, então os Estados Unidos entram na Entente e a Rússia sai da guerra. Qual foi o fator que fez a Rússia sair da guerra? Né? Por que a Rússia saiu da guerra? Justamente por esse mapinha mental aqui. Ó. A Rússia vivia naquele momento a Revolução Russa, certo? A Rússia vivia a Revolução Russa. E é muito importante que a gente compreenda aqui, né? Eu usei esse mapinha mental até para poder sintetizar a parte de Revolução Russa, e depois eu consegui falar com um pouco mais de tempo sobre crise de 29 e regimes totalitários, que são matérias um pouco mais recorrentes nas provas que vocês vão fazer, tá? Então, vamos lá, a Revolução Russa foi uma revolução que aconteceu em 1917, se você pegar aqui, ó. 1917 foi o ano da Revolução, inclusive foi o ano em que a Rússia saiu da guerra. E assim, não sei se você lembra da nossa aula sobre Revolução Francesa, há muitas semanas atrás, mas eu comentei com vocês na aula de Revolução Francesa que toda revolução nasce de grandes insatisfações. Então, nenhuma população satisfeita faz revolução. Então, é importante nós identificarmos quais são as insatisfações. Para a partir da identificação das insatisfações, a gente entender quais foram os motivos dessa revolução. A Rússia começa o século XX como um dos países mais atrasados da Europa, se não o país mais atrasado da Europa. A Rússia tendo um território gigantesco, né? A Rússia é o maior território do mundo, ainda não tinha se industrializado, a Rússia não estava naquela vibe da paz armada, de investimento na indústria bélica. A Rússia era um país de camponeses, de analfabetos. A Rússia era uma monarquia czarista. O czar, né, era um imperador, era um rei absolutista. Na Rússia ele era chamado de czar veio de César. E a Rússia ela vai viver um tardio processo de industrialização. A Rússia vai viver um tardio processo de modernização. E isso feito e sempre controlado pelo Estado russo, que era o czar. E isso acabou provocando na Rússia a formação de grupos que vão se opor a esse Estado. Até porque, como eu acabei de falar para vocês, a Rússia é muito atrasada, a Rússia com um processo de industrialização tardio, a Rússia é um país de camponeses, um país de analfabetos, um país meio que absolutista. Isso gera uma reação. E surge na Rússia, então, no início do século XX, dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Tá vendo aqui embaixo? Bolcheviques e mencheviques. No russo, o bolche significa mais. No russo, o menche significa menos. Então, bolchevique é a maioria, menchevique é a minoria. Os bolcheviques eram os trabalhadores, eram os operários, eram as camadas mais pobres, que tinham na Revolução uma grande esperança de melhorias, de direitos trabalhistas, de melhores salários, de melhores condições de vida. Tinha uma visão, uma influência socialista muito grande, marxista, o seu líder, que era o Lenin, era um socialista. E defendia mudanças rápidas na Rússia, queriam que a Rússia vivesse uma rápida mudança. Já os mencheviques eram os burgueses, eram menos radicais, tinham uma influência um pouco liberal, até também entendiam um pouco o socialismo, mas queriam primeiro uma transição lenta, queriam um desenvolvimento maior do capitalismo, uma geração maior da riqueza, para depois, quem sabe, a implantação de um sistema socialista. Mas tanto bolcheviques quanto mencheviques tinham em comum um objetivo, a revolução. Tanto os bolcheviques quanto os mencheviques, para realizar o seu projeto, precisavam da mesma coisa, derrubar o czar. Entenderam? Tanto é que em 1905, depois que a Rússia foi derrotada numa guerra contra o Japão, a guerra russo-japonesa, foram realizados protestos em frente ao Palácio do Czar. O czar, na época, era um cara chamado Nicolau II, né? O czar Nicolau II foi o czar que passou pela Revolução Russa. E o palácio de governo do czar Nicolau II é chamado de Palácio de Inverno, né? O Palácio de Governo Russo. E em janeiro de 1905, bolcheviques, mencheviques, soldados, eles foram para a porta do Palácio do Czar realizar alguns protestos. E nesses protestos eles acabaram sendo reprimidos com muita violência pelas tropas czaristas. Alguém lembra o nome desse episódio que eu estou me referindo? Domingo Sangrento, né, Josi? Domingo Sangrento. E o Domingo Sangrento acabou fazendo com que o ano de 1905 fosse conhecido como um ensaio revolucionário, né? O ano de 1905 acabou não sendo o ano da Revolução, porque eles até tentaram começar com os protestos, mas aquela atitude violenta do czar acabou impedindo a Revolução. Lenin foi exilado, o czar proibia manifestações de trabalhadores, e isso acabou não permitindo que a Revolução acontecesse. Só que aí, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia entra na guerra. A Rússia é um país atrasado, a Rússia é um país sem um desenvolvimento bélico, com um exército frágil, ainda vivendo aquelas insatisfações de 1905, e em 1914 entra na guerra. E, de certa forma, é importante entender que a guerra reacende a ideia da revolução, né? A guerra reacende as insatisfações dos russos, dos bolcheviques e dos mencheviques. E foi aí, então, que em 1917 a revolução acontece. Olha que no que foi. A Revolução Russa de 17 foi um evento histórico em duas partes. É importante que você entenda isso, tá? Ela vai acontecer uma parte em fevereiro e uma parte em outubro. Em fevereiro, foi derrubado o czar. Em fevereiro, Nicolau II foi derrubado. Foi instalado um governo provisório. Esse governo provisório era um governo de um menchevique chamado Kerensky, que assume o poder, com o apoio dos bolcheviques, mas ainda dos bolcheviques desunidos. E em detrimento da Revolução de Fevereiro, da prisão de Nicolau II depois foi fuzilado, ele e toda a sua família,
Em detrimento da Revolução de Fevereiro, foi decretada a lei da anistia. O que é a lei da anistia? O que é a lei da anistia? Isso, Josi. É a lei do perdão. E os presos políticos, como por exemplo Lenin, que estava exilado, eles voltam, né? Em abril de 1917, o Lenin voltou para a Rússia. E ele publicou, não sei quem leu sobre essa matéria, ele publicou um livretinho chamado As Teses de Abril. E nessas teses de Abril, ele defendia as ideias de paz, pão e terra, de que a Rússia deveria sair da guerra, né? Todo o poder aos soviets. Os soviets eram um conselho formado por operários e soldados, pelos bolcheviques. E a volta do Lenin e a disseminação das teses de Abril fortaleceu o grupo dos bolcheviques, que em outubro de 1917, lembra que eu acabei de te mostrar, a revolução acontece em duas partes. A primeira parte em fevereiro, a segunda parte em outubro. Então, em fevereiro, eles derrubam o czar, certo? Kerensky assume o poder e instala um governo provisório. Em outubro, derruba esse governo provisório dos mencheviques, do Kerensky, e inicia o governo do Lenin. Tá? Em outubro, nós temos o início do governo do Lenin. E é muito importante a gente entender isso aqui. Vamos só anotar uma questão aqui. Lenin. O Lenin vai governar de 1917 a 1924. Esse foi o governo do Lenin. E ele tomou atitudes importantes, como, por exemplo, Lenin foi responsável pelo Tratado de Brest-Litovsk. Alguém sabe que tratado é esse? Tratado de Brest-Litovsk. Alguém lembra que tratado é esse? Foi o tratado que determinou a saída da Rússia da guerra. Outro ponto importante da política leninista foi a criação da NEP. O que é NEP? New Economic Politic. Nova política econômica. Porque nós precisamos entender que o Lenin era um marxista. O que isso quer dizer? O Lenin ele era um socialista convicto, ele era um conhecedor, ele era um teórico, inclusive, do pensamento marxista. Entendeu? E isso era importante, cara. Era importante demais para a perspectiva leninista. Criar essa ideia econômica. E o Lenin entendia que para o desenvolvimento de uma política socialista, era preciso um desenvolvimento da economia. Como assim? Eu só vou conseguir fazer uma política, gente, de distribuição de riqueza se eu tiver riqueza. Eu só vou conseguir fazer uma política de distribuição, de economia planificada, se essa economia tiver um desenvolvimento. Se não houver riqueza, se não houver o desenvolvimento, eu não vou conseguir fazer esse desenvolvimento nunca. E o Lenin, ele sabia disso, ou seja, primeiro eu precisava de um desenvolvimento da economia. Primeiro eu precisava fazer minha indústria crescer, primeiro eu precisava fazer o meu setor agrícola crescer, se desenvolver, para depois eu instalar o desenvolvimento planificado. E é justamente isso que o Lenin faz. A NEP, a nova política econômica, ela veio para estabelecer essa modernização, ela veio para estabelecer esse desenvolvimento, esse enriquecimento do desenvolvimento econômico. E isso foi importante. Entende? Eu costumo até dar um exemplo nas minhas aulas. Sabe quando às vezes alguém chega em você, na rua, assim, para te pedir um dinheiro, uma ajuda, alguém muito pobre, muito simples. Você fica com muita dó, mas de repente você olha para essa pessoa e você lembra que você também não tem dinheiro. Mas você desce pra você pedir também, já passou por isso. Você quer ajudar, mas de repente você pensa, também tô quebrado, fudeu. Ou seja, para que eu possa fazer uma política de distribuição de riqueza, é preciso ter riqueza. E o Lenin faz o quê? Ao invés de implantar o socialismo logo de cara, a tentar distribuir o que eles não tinham, primeiro ele vai desenvolver a economia com a NEP. Primeiro ele vai investir na industrialização, na modernização, na geração de empregos, no desenvolvimento agrícola. Certo? Outra coisa que nós tivemos nessa época aqui, ó, foi a Guerra Civil. Certo? Nem todo mundo na Rússia era adepto aos princípios bolcheviques. Foi uma guerra entre os brancos e os vermelhos. Até vou voltar aqui no mapazinho mental. A gente vê aqui, ela aqui embaixo. Aqui, ó. O exército branco contra o exército vermelho. O exército vermelho era o exército dos bolcheviques, era o exército dos socialistas, dos comunistas. Enquanto o exército branco era o exército dos burgueses, era o exército capitalista. Entendeu? Quem liderava o exército vermelho, galera? Alguém lembra? Quem era o braço direito do Lenin na época do seu governo? O Trotsky. O Trotsky. Trotsky era o comandante do exército vermelho. O Trotsky era o grande nome do exército vermelho, o general do exército vermelho. E ao vencer a guerra em 1921, de fato, os bolcheviques fundam o PCR. O que é isso? Partido Comunista Russo. Os antigos bolcheviques fundam o PCR, o Partido Comunista Russo. E esse PCR tem como tríade do mal seus três grandes líderes, quem? O Lenin, que era o presidente, o Trotsky, que era o general, e o Joseph Stalin, que era o secretário-geral do partido. Essa é a grande tríade do pensamento russo, né? Da Revolução Russa. E aí, com o desenvolvimento da economia, com a vitória dos vermelhos na Guerra Civil, em 1922, nós tivemos a criação da União Soviética. Entendeu? O que significa essa sigla? O que significa essa sigla, galera? URSS. Hein? O que significa URSS? Tem alguém aí falando comigo? Hã? É isso, o Nicolas tá mais por fora que bunda de índio. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que é importante fazer essa pergunta para vocês? Até porque acabei de perceber que alguns de fato não sabiam o que significa. E outro, é muito importante você perceber que essa sigla está no plural. Porque muitos de vocês têm aquela compreensão de que a Rússia virou União Soviética. Ah, a Rússia virou União Soviética. Não, a Rússia nunca deixou de ser Rússia. A Rússia nunca deixou de ser Rússia. A Rússia ela vai se tornar o principal país fundador da União Soviética, o principal líder da União Soviética. Tanto é que eu não sei se vocês estudaram isso em geopolítica, mas em 1989, com o enfraquecimento da União Soviética, a Rússia sai. A Rússia sai da União Soviética e funda a CEI, chamada Comunidade dos Estados Independentes. Então, a Rússia não deixa de ser Rússia, a Rússia se torna o principal. Não é a União das Repúblicas, não é plural, não é socialistas, não é soviéticas, entendeu isso? Então, ele é criado em 1922 pelo governo Lenin, reunindo pequenos outros estados no leste europeu e fortalecendo o socialismo. Mas aí o que vai acontecer, galera? Em 1924, nós temos a morte do Lenin. Tá? O Lenin morre. O Lenin não morreu matado, né? O Lenin morreu morrido. Quem morre matado é o Trotsky. Tá? Quem morre matado é o Trotsky. Não sei quem lembra, mas o Trotsky morre, inclusive, com marretadas na cabeça, né? A mando do Stalin. O Lenin morreu em 24. E com a morte do Lenin, deixa eu voltar aqui no nosso mapinha mental.
Oh, meu Deus. Com a morte do Lenin, estoura uma disputa pelo poder dentro da União Soviética, entre o Stalin e o Trotsky. O Trotsky era um pouco mais visionário que o Stalin naquele momento, né? O Trotsky tinha aquela visão de levar o socialismo para o mundo, de expandir a revolução. Enquanto o Stalin não, falava, cara, vamos consolidar o socialismo aqui na União Soviética, vamos fortalecer o socialismo soviético. E depois disso, quem sabe a gente consegue iniciar uma expansão desse. O Stalin ele tinha ideias mais coerentes naquele momento, né? O Stalin ele tinha princípios um pouco mais próximos da realidade naquele momento. Resultado, o Stalin assumiu o poder. Tá? O Stalin ficou no poder de 1924 até 1953. E o Stalin foi, juntamente com o Hitler e o Mussolini, sem dúvida nenhuma, um dos 3 maiores ditadores, né, cara, da história do século XX. A ditadura stalinista ela foi tão sanguinária e tão violenta quanto o nazismo, o fascismo. Talvez ouso dizer que até mais, porque o stalinismo durou mais. Né? O Hitler morre em 45, o Mussolini também. O Stalin morre em 53, o Stalin morre 8 anos depois. O Stalin assumiu o poder em 24, o Hitler assumiu o poder em 33, 34. Então, assim, o período stalinista foi muito mais longo para que o Stalin pudesse impor uma das ditaduras mais violentas da história do século XX. Consolida o socialismo, desenvolve a economia soviética, e nós vamos falar muito do Stalin ainda dentro da Segunda Guerra Mundial. Vocês tiveram uma aula de Guerra Fria? Com a galera da Geografia? Em Guerra Fria fala muito do Stalin, né? Principalmente no começo da Guerra Fria. Quem deu foi o Brenner? Foi o Brenner que trabalhou essa matéria com vocês? Foi? Genial. O Brenner até fala pra mim, Marcelo, eu gosto tanto de Guerra Fria, que eu não consigo dar ela por pedaço. Ele trabalha conflito por conflito, ele trabalha pedaço por pedaço, conferência por conferência, na verdade. E aí ele vai mostrando para vocês todas as participações. Em 53, com a morte do Stalin, vem o Nikita Khrushchev, começa aquela desestalinização e a União Soviética começa a mudar. Então, vocês, estudando Guerra Fria, sabem do papel que o Stalin teve dentro daquele período inicial do mundo bipolar, da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso, como a Revolução Russa se desenhou. E qual é a principal consequência da Revolução Russa? A criação da União Soviética. A criação da União Soviética. Porque, em detrimento da Revolução Russa, gente, nasce um bloco, né? É importante lembrar, como eu falei para vocês, a União Soviética não era um país. A União Soviética é um bloco. É uma união de repúblicas socialistas soviéticas, entendeu? E a Rússia se torna o principal. A Rússia se torna um país muito desenvolvido pós-revolução. E isso dá à União Soviética um papel muito relevante dentro do século XX. E o que vai acontecer, principalmente dentro da história soviética, que vai, de certa forma, contribuir para isso? A crise de 29. É muito importante entender que não só o crescimento e a formação da União Soviética foram suficientes, mas a crise de 29 teve um papel primordial no fortalecimento do socialismo. Como assim, professor? Não entendo. Vou explicar agora. Onde aconteceu a crise de 29? Onde aconteceu a crise de 29? Nos Estados Unidos, né? Mas antes de chegar em 29, vamos entender como que os Estados Unidos saem pós-Primeira Guerra Mundial. Como que os Estados Unidos saem em 1919? Em 1919, os Estados Unidos chamavam o momento em que eles estavam vivendo, sabe de quê, gente? De os anos felizes. Os Estados Unidos defendiam um modelo de vida que eles chamavam de American Way of Life. Ou seja, o estilo, o modelo americano de vida. Porque é importante entender que os Estados Unidos, mesmo na guerra, os Estados Unidos participou da guerra, não participou? Da Primeira Guerra Mundial, participou. Mas os Estados Unidos não foi o palco da guerra. O palco da guerra foi a Europa. E ao final da guerra, quem é que estava destruída, precisando se recuperar? A Europa, não os Estados Unidos. Tá tudo bem. Indústria forte, economia forte, exportações em alta, moeda, dólar internacionalizada. Tá tudo muito bem, entendeu? Os anos felizes. Ações na bolsa bombando, até porque as empresas norte-americanas abasteciam o mundo, abasteciam inclusive as potências europeias que saem da guerra precisando se recuperar. Porque é importante que a gente entenda que ao final de toda e qualquer guerra, até quem vence sai fraco. Se você pegar imagens da cidade de Londres, se você pegar imagens da cidade de Paris ao final da guerra, você vai ver essas cidades destruídas. Entendeu? Destruídas. Por que eu citei Londres e Paris? Porque eu citei Inglaterra e França, que foram duas potências vencedoras da guerra. Então, se as duas potências que saíram vencedoras da guerra saem arrasadas, imagina quem perdeu. Então, os Estados Unidos vinham ali ó, financiando esse processo de reconstrução. Mas pensa, eles saem em 19, nos anos felizes. Em 29, eles quebraram. Por que em 10 anos eles quebraram? Quais foram as razões disso? Né? Por que num intervalo tão curto, principalmente para a história, 10 anos não é nada, praticamente. Eles saíram do céu para o inferno. Então, vamos lá. Primeira coisa. Rápida. Recuperação europeia. Primeira coisa, os Estados Unidos pensavam que a Europa ia ficar ali arrasada por mais tempo. E a Europa não ficou arrasada por tanto tempo. A Inglaterra rapidamente se recupera, a França também. Até a Itália e a Alemanha, que saíram mais frágeis da guerra, o fascismo e o nazismo fortaleciam a economia desses países. E a Europa se recupera. Segunda coisa, o liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? O que é liberalismo econômico? Fala de novo, o que é liberalismo econômico? É a não intervenção do Estado na economia, né? De que forma isso, Mariana, já que você e o Nicolas estão conversando comigo aqui, de que forma isso você acha que interfere na crise aqui? Ó? O Estado começou a ver a economia em queda, o Estado começou a ver as ações em baixa, o Estado começou a ver as exportações diminuindo, o Estado podia fazer o quê? Nada. Até porque o Estado era liberal, o Estado não intervém na economia. Então, o fato de não ter um Estado interventor, o fato de não ter um Estado que pudesse agir, porque era a lei, era o contrato entre eles, também organizou. O liberalismo foi um dos grandes motivos da crise. Tá? Sim, a recuperação da Europa, Josi, ela passa por políticas protecionistas, porque a partir do momento em que a Europa se recupera, ela passa a voltar com o protecionismo, né?
Ela passa a fechar suas barreiras, a aumentar seus impostos, a não depender mais dos Estados Unidos. Isso aí é uma coisa que está ligada ao outro, sim, ok? Terceiro motivo, e um dos principais motivos da crise de 29, superprodução. Superprodução. Os caras produziam demais, né? Os caras empolgaram, entende? E a produção começou a acelerar de uma maneira. E a superprodução, quando ela é identificada, ela gera o quê? Ela gera desemprego. Você consegue entender isso? Vamos supor que eu estou numa fábrica. De repente eu olho para o meu estoque está lotado e eu percebo que eu não estou vendendo. Então eu identifiquei superprodução. Então quando eu percebi que o meu estoque está lotado, eu não estou vendendo, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Parar de produzir. Diminuir minha produção. Desacelerar minha produção. Ao parar, diminuir ou desacelerar minha produção, o que automaticamente eu vou precisar fazer? Mandar pessoas embora. Diminuir meu quadro de funcionários. Agora, qual que é o problema do desemprego? Gera a queda do consumo, né? A recuperação da Europa gerou a queda do consumo externo. A Europa, que até então vinha comprando, não comprava mais. Agora, o desemprego dentro do país começa a gerar a queda do consumo interno. Então a galera lá fora não compra tanto, a galera aqui dentro também não compra tanto. E agora? Fudeu. Onde é que isso reflete? Na desvalorização das ações. As ações que até então vinham crescendo desde o fim da Primeira Guerra, elas começaram a desvalorizar. Entendeu? Elas começaram a desvalorizar, até porque não estão vendendo mais, não está dando lucro mais, as empresas não estão mais sendo tão assim consumidas e as ações estão desvalorizando. Resultado, em outubro de 1929, o que nós tivemos? O crash da Bolsa de Nova York. Em outubro de 29, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Entenderam isso? A Bolsa quebrou. Não tinha investidores, as ações não tinham grande valor e a Bolsa quebrou. Quais foram as consequências disso, cara? Milhões desempregados. Bancos. Indústrias falidos. Violência. Suicídios. Até lei seca, né? Até lei seca tiveram que decretar, né? O povo tava chapando coco, né, filho? Pensa, há 10 anos atrás, você era dono de um banco. Rico pra caralho. De repente, você não tem mais nada. Rapaz, você vai pular do prédio. Entendeu? Você vê sua família passando fome, você vai começar a sair na rua, assaltar supermercado, a saquear os lugares, violência nas ruas. O povo enchia o cu de pinto e saia louco. Parar de vender álcool. Entendeu isso? A questão da bebida é uma questão mais complexa, né, Josi? Eu também não tiro a razão deles em continuar bebendo. Não. Também continuaria. Então, assim, os resultados, né, os reflexos da crise provocaram uma série de outros problemas. Os Estados Unidos se via naquele momento sem conseguir sair. Aí começa a década de 30. E na década de 1930, nós vamos ter a eleição de um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt se torna presidente dos Estados Unidos. O nome do Roosevelt também é um nome importante, né? Com certeza vocês vão lembrar dele nas aulas de Guerra Fria, né? Naquelas primeiras conferências de Alta, Potsdam, o Roosevelt se tornou um nome bem importante, ali no começo da transição. E o Roosevelt foi atrás de um economista inglês chamado John Keynes. Keynes, ele era um economista que defendia uma teoria chamada keynesianismo, óbvio, que era uma teoria contra o liberalismo. Keynes, ele era meio que um profeta. Se você lê os livros do Keynes, escritos 10 anos antes da crise, o Keynes já previa exatamente o erro que os Estados Unidos cometeram. Então, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, foi atrás de um economista inglês, que era o John Keynes. E eles juntos elaboraram um plano de recuperação para a economia norte-americana, o New Deal. O Novo Acordo. O Novo Acordo era foi o nome que foi dado ao plano de recuperação da economia dos Estados Unidos. Porque agora não tem mais economia liberal. É aquele negócio, né? O liberalismo é interessante até o cara quebrar. Quando o cara quebra, o que ele faz? Pede ajuda do Estado. Não é? Ah, quebrei. O Estado tem que me ajudar, tem que emprestar um dinheiro para mim, a juros baixos, tem que me isentar de impostos, essas coisas. Então, assim, isso aí é uma realidade historiográfica. Quebramos. Agora, ao mesmo tempo, o fato da economia ser liberal também deu aos Estados Unidos essa saída. Se o Estado não quebrou, quem teria condições de tentar tirar eles da crise? Raciocina comigo. Se o Estado não quebrou, quem poderia tirá-los da crise? O próprio Estado. Né? O próprio Estado. Então o Estado vai, o Roosevelt é presidente do Estado, e cria o New Deal. O que o New Deal vai fazer, cara? Vai começar a conceder empréstimos a juros baixos e a prazos longos, empréstimos para o setor industrial, vai conceder empréstimo para o setor agrícola. Eles vão começar a conceder empréstimos. O Estado passa a determinar e a controlar preços e salários. Então o Estado determinou preços, o Estado controlou produção, o Estado controlou salários, o Estado começou a definir tudo. O Estado começou a realizar a construção de obras públicas. O Estado começou a construir escolas, hospitais, creches, universidades, praças, prédios públicos. Para quê? Para que construir obras públicas no meio da crise? Fala aí. Gerar emprego, né, Ana Júlia? Muito bom. Gerar emprego na obra, no hospital, na escola, ou seja, voltar a fazer a economia crescer e, ao mesmo tempo, Ana Júlia, essa política da construção, da realização de obras, também trazia a ideia de que o país estava saindo da crise, né? Ah, o Estado está quebrado. Aí você olha para todo lado e você só vê obra. Fala assim, não, nós estamos quebrados mais. A gente já se recuperou. Então, mesmo a economia ainda estando instável, a realização das obras criava na população um ideal de recuperação, um ideal de superação daquela crise. Então, o New Deal foi interessante. Agora, vamos lá.
Nós podemos afirmar que foi o New Deal que tirou os Estados Unidos da crise? O New Deal ele foi capaz de fazer os Estados Unidos voltar a se tornar a potência que ele era antes? Não. O New Deal ajudou a economia norte-americana a caminhar. O New Deal ajudou a economia norte-americana a gerar emprego novamente, a estabilizar ali o país, mas não a voltar a ser a potência que era antes. O que fez com que os Estados Unidos pudessem voltar a ser a economia que ele era antes? Vamos pensar comigo. Se foi a Primeira Guerra que fez com que a economia norte-americana deixasse de ser aquela economia coadjuvante e assumisse o cenário de grande economia mundial, e aí eles cometeram erros pós-Primeira Guerra Mundial e quebraram, o que era preciso acontecer para que eles pudessem voltar a ser uma nova potência? A Segunda Guerra. Óbvio, Mariana ajuda a Segunda Guerra. Agora, isso nos faz poder afirmar, então, que foi os Estados Unidos que gerou a Segunda Guerra Mundial? Eles, então, provocaram a Segunda Guerra, nós precisamos da Segunda Guerra. Não, eles não fizeram a Segunda Guerra. Não foram eles que causaram a Segunda Guerra. Tanto é que a Segunda Guerra, assim como a Primeira, eles entraram no meio do conflito. Agora, tem uma frase do Burke, que fala assim, não. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Essa frase é de um cara chamado Edmund Burke. Eu adoro essa frase. Adoro essa frase. Eu uso ela em muitas situações da história da minha vida. E ela foi escrita justamente em detrimento desse período histórico. Ela foi escrita para isso. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Que tipo de relação essa frase tem com o que nós estamos falando? Hein? Que tipo de relação essa frase traz com o que nós acabamos de pontuar aqui, meninos? Não foi os Estados Unidos que provocou a guerra. Mas, de certa forma, a guerra poderia ter sido impedida, né? Não é isso, Ana Júlia? A guerra poderia ter sido freada. Entende, meninos? E aí eu quero que você desperte para isso aqui, ó. Para a ideia do chamado período entre guerras. Tá? Vamos lá. 1919, Tratado de Versalhes, que foi o tratado que definiu, de fato, os rumos do pós-guerra. 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Certo? Quantos anos eu tenho? 20 anos. Então, o período entre guerras foi um intervalo de 20 anos. Em 19, Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele faz com que a economia... o Tratado de Versalhes faz com que a Alemanha seja culpada pela guerra, a Alemanha seja condenada pela guerra, e a Alemanha passa a se tornar um país responsável, punido, humilhada pela guerra, e isso gerou um revanchismo na Alemanha. E em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. De que forma que aqui, ó, deixa eu até puxar uma outra cor, de que forma que você acha que aqui, a crise de 29, nos Estados Unidos, fortalece a ideia? Primeiro, vamos supor que eu estivesse dando essa aula para vocês em 1930. Nós estivéssemos em 1930 numa sala de aula, obviamente nós estaríamos online. E em 1930 eu virasse para vocês e perguntasse assim, meninos, de acordo com o cenário geopolítico internacional, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual sistema econômico parece ser melhor em 1930? O socialismo ou o capitalismo? O que qualquer pessoa inteligente responderia? Por que o socialismo, galera? Por que Maria Clara Pérez de Castelo Branco, o socialismo? Que nome chique. Tá? Por que Davi? Por que Vitória? Porque nesse momento o capitalismo está quebrado. Não é só por causa da Rússia, né? É porque o capitalismo está quebrado. Ou seja, você tem dois sistemas que se opõem, socialismo e capitalismo. De repente, a principal potência capitalista do mundo quebra e afeta várias economias. Quem está dando o Brasil para vocês? Quem está dando a parte do Brasil para vocês? Gabriel? O Alexandre? Não sei se eles trabalharam a relação da crise de 29 com a crise da economia cafeira no Brasil. Ele trabalhou isso com vocês? Com a crise de 29, os nossos cafeicultores consolidaram praticamente sua falência. A queima do café foi 2 anos depois com o Vargas, Isabela. Mais uma consequência, obviamente. As exportações de café já vinham caindo. O governo brasileiro já estava realizando o convênio de Taubaté desde 1906. E a crise de 29 fudeu, até porque a Europa e os Estados Unidos eram os grandes compradores de café. A Europa viveu a guerra e depois se recuperou dela. Os Estados Unidos assumiu essa posição de grande comprador do café brasileiro. De repente eles quebram. Então eles quebram a economia brasileira. O Vargas teve que comprar mais de 5 mil toneladas de café dos caras queimados para estabilizar o preço. Ou seja, a crise ela acontece nos Estados Unidos, mas ela afeta o mundo capitalista inteiro. Ela afeta o mundo capitalista inteiro. Quem não fazia parte do mundo capitalista? A União Soviética. Entendeu? E aí que eu preciso que você entenda o seguinte. Se a União Soviética vivia nesse momento um crescimento econômico gigantesco com Stalin, os planos quinquenais, e o capitalismo se mostrava nesse momento quebrado, o Capitão América está falido, o que era preciso acontecer? Era preciso surgir partidos, era preciso surgir ideias que pudessem frear o avanço desse socialismo. Entendeu? Foi justamente aí, galera, que surgiram os regimes totalitários. Tá? O totalitarismo, ele surge em que contexto? Fim da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, que ele vai se fortalecer nos países em crise, não nos países economicamente recuperados. Revolução Russa. Criação da União Soviética. E na crise de 29. Esse contexto, ele contribuiu demais para a consolidação desse tipo de regime. Marcelo, eu tenho uma dúvida. O que é um
totalitarismo? É um regime político, onde o Estado é forte, ou seja, ditatorial. Esse Estado forte vai impor o unipartidarismo. Ele não vai permitir que se tenha oposições. É só o partido deles no poder. Automaticamente, ele é um Estado antidemocrático. Se esse Estado é forte e ele é antidemocrático, ele automaticamente ele é antiliberal. O que é o liberalismo? É a não intervenção do Estado. Você tem um Estado forte, porra. Você tem um Estado interventor, você tem um Estado que controla tudo. Esse Estado jamais vai ser liberal, entendeu? Outras características. Antimarxismo ou anticomunismo. Censura. Controle dos meios. Comunicação e educação. Então, jornais, revistas, rádios, né, cinema, teatro, escolas, tudo era controlado pelos regimes totalitários. Marcelo, o Estado Novo do Vargas era tipo isso? Era tipo isso. Era a grande inspiração do Vargas, né? A polaca que o Vargas copiou e outorgou da Polônia, aqui no Brasil, era de modelo totalitário. Né? O Vargas ele tinha um tesão pelo fascismo, bem enrustido. Controle dos meios de comunicação e educação, culto ao chefe, culto ao líder, né? A figura do líder sempre é muito exaltada, nossa. O Hitler, cara, ele era amado na Alemanha. O Mussolini era amado na Itália, Stalin na União Soviética. A gente não pode pensar que esses caras eram monstros. Ah, o Hitler, não. Entendeu? O Hitler chegou ao poder na Alemanha por via democrática. Hitler foi eleito primeiro-ministro. Entendeu? O Mussolini foi convidado pelo rei Victor Emanuel a ser o chanceler. Então havia um culto à figura desses chefes. Nacionalismo extremo. A gente chama de nacionalismo exacerbado. O nacionalismo extremado tem uma fala, tem uma história da guerra que eu acho muito interessante. Dizem que os soldados, antes das primeiras batalhas da Segunda Guerra Mundial, viraram para o Mussolini, que era o líder do fascismo italiano, e perguntaram para ele: Mussolini, mas e se nós morrermos na guerra? Se nós morrermos, isso vai adiantar o quê? E o Mussolini virou para o exército fascista, né, para os camisas negras, e falou assim: olha, realmente, muitos de nós vamos morrer aqui. Muitos de nós vamos deixar nossas vidas, nossos corpos, nosso sangue no campo de batalha. Muitos de nós teremos nossos corpos dilacerados, teremos nossas pernas e braços arrancados. Mas através de cada um de nós, através de cada gota do nosso sangue, através de cada pedaço dos nossos corpos, a Itália viverá. Diz que naquele momento em que ele falou aquilo, o exército gritava e gritava e saudava o Mussolini e o fascismo, e eles foram para a guerra. Você já imaginou esse discurso no Brasil? Onde o primeiro objetivo de um jovem de 18 anos é não ir para o exército? Né? Primeira coisa que um homem de 18 anos pensa é o que ele pode fazer para não ser pego. Eu vou estar no interior, eu vou, sei lá, falar que eu tô doente, eu vou inventar uma desculpa. Não é? A cultura brasileira não é completamente o contrário. Então você tem um nacionalismo exagerado, entendeu? Exacerbado. Essa é a concepção dos caras. Militarização da sociedade. Aliança com setores religiosos. Ah, não, Marcelo. Não, cara, você tá falando coisa aí. Eu tenho uma raiva de professor de história, que eles começam a falar esse trem pra nós. Espera aí, rapidinho, eu vou mostrar um negócio aqui. Se tiver seu celular aí, quiser conferir, né, vai que você achar, o Marcelo tá fazendo montagem. Hitler e o Papa. Hitler, Mussolini e o Papa. Hitler sendo abençoado pelo Papa novamente. Hitler e o Papa. Você vai encontrar um book de centenas de fotos onde Hitler, Mussolini, olha quem está do lado deles, meu Deus. Os líderes da Igreja Católica. A Igreja Católica ela sempre esteve ao lado do fascismo, ela sempre esteve ao lado do nazismo. Hitler e Mussolini eram vistos como pessoas de Deus. Eram homens enviados por Deus para governar a Alemanha, para governar a Itália. Entendeu? Alguém de vocês fez UFO? Essa prova da UFO agora? Caiu uma questão sobre o Tratado de Latrão. Não foi? O que foi o Tratado de Latrão? Tratado assinado pelo Mussolini, que deu à Igreja Católica o que? O Vaticano. Quem deu o Vaticano para a Igreja Católica foi o Benito Mussolini, chama Tratado de Latrão, em 1929. A aliança entre eles era tão grande que o Vaticano, que hoje é um Estado pontifício, um Estado religioso, um Estado católico, foi dado pelo Benito Mussolini, galera. Pelo Benito Mussolini, tá bom? Além de racismo, xenofobia e homofobia, tá? Que são características do totalitarismo. Vamos caminhar, puxa uma setinha e vamos lá. Principais regimes totalitários. Vamos falar de 5. Fascismo, na Itália. Nazismo, na Alemanha. Salazarismo, em Portugal.
franquismo na Espanha, e o stalinismo na União Soviética. Marcelo, mas o Stalin não era um comunista? Sim, não. Né? O Stalin ele quebrou muitos princípios do pensamento marxista. O Stalin implantou uma ditadura onde os trabalhadores, onde os operários perderam completamente os seus direitos, entendeu? E isso fugiu do pensamento marxista, então o Stalin ele entra, sim, dentro dos regimes totalitários. Tá? Bora falar um pouquinho sobre nazismo e fascismo? Tudo certo aqui? Posso subir? Sim. Beleza. Ó, fascismo na Itália. É muito importante a gente se lembrar que a Itália ela termina a Primeira Guerra Mundial do lado vencedor ou do lado perdedor? Quem lembra? A Itália termina a Primeira Guerra Mundial do lado vencedor ou do lado perdedor? Do lado vencedor. A Itália termina a guerra do lado vencedor. Porém, na hora do Tratado de Versalhes, a Itália foi excluída. A Itália foi excluída do Tratado de Versalhes, porque a Itália mudou de lado, não sei se lembra que eu falei para você na aula passada, em troca de territórios. Então a Inglaterra e a França virou para a Itália e falou assim: olha, o seu pagamento já foi feito. Ok, tá fora. Então a Itália, depois que a guerra acabou, mergulhou numa crise econômica muito grande. E a Itália vivia ainda uma ameaça dos partidos socialistas crescendo na Itália. Foi aí que esse cara aqui, ó, né, essa chargezinha aqui, o Benito Mussolini, fundou o Partido Nacional Fascista, o Fato de Combatimento. E o Partido Nacional Fascista, que era conhecido na Itália como o Partido dos Camisas Negras, eles usavam fardas negras, pretas, né, toda preta, começou rapidamente a disseminar o discurso do pensamento totalitário. Entendeu? O totalitarismo começou a se espalhar e a ideia era que eles precisavam salvar a Itália daquela ameaça, que era a ameaça do socialismo, do comunismo, e que eles precisavam tirar a Itália daquela crise. E aí os adeptos do fascismo começaram a crescer rapidamente, até porque esse discurso, ele se fortalece muito dentro de países em crise. É importante você entender isso. Tipo, por que nenhum partido totalitário se fortaleceu na Inglaterra? Por que nenhum partido totalitário se fortaleceu na França, se fortaleceu nos Estados Unidos? Hã? Porque eles saíram da guerra vencedores, saíram da guerra se recuperando, saíram da guerra punindo os outros, saíram da guerra crescendo. Em crise, tendo que se reconstruir, mas crescendo. Agora, os países que saíram da guerra em baixa precisavam acreditar em alguma coisa que pudesse tirá-los daquela situação. Entendeu? Então a Itália acreditou no fascismo, a Alemanha acreditou no nazismo. Hitler e Mussolini não apareceram como monstros. O Hitler não aparece, eu sou o Hitler, vou matar todo mundo. Ele aparece como salvador da Alemanha, como um homem que podia tirar a Alemanha daquela crise. E aí, em 1922, o Mussolini organizou na Itália uma marcha chamada Marcha sobre Roma. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso. E ele levou cerca de 50 mil fascistas para a Praça de Roma. Pressionaram o rei Victor Emanuel, organizaram protestos contra o Estado italiano, contra a ameaça comunista na Itália, que nem era tão forte assim na Itália. Mas esse discurso é muito forte. E isso fez com que o rei Victor Emanuel convidasse Mussolini. E Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. Ontem um aluno me perguntou, Marcelo, qual que é a diferença entre primeiro-ministro e chanceler? É a mesma coisa, tá? Primeiro-ministro e chanceler é a mesma coisa, ok? Ele foi nomeado primeiro-ministro e chanceler, e a partir dali Mussolini começou a realizar as reformas fascistas da Itália. Mussolini começou a militarizar a sociedade, Mussolini começou a estabelecer um regime de censura, um controle muito forte da educação, as escolas eram controladas pelo fascismo, os livros, o rádio, a propaganda. Isso foi criando uma geração de fascistas. É importante que você entenda isso. Mussolini, como eu te falei, assumiu o poder muito rápido na Itália. Em 22, ele já era primeiro-ministro. E a guerra começa em 39, cara. Ele teve quantos? 9, 10, 17 anos para isso, não é isso? Então foi um intervalo imenso. Ele formou uma geração. Pensa numa criança de 6, 7 anos numa escola fascista. E aí, com 23, 24 anos, era um guerreiro na Segunda Guerra. A mentalidade, a criação, a concepção era toda fascista. E aí, ao mesmo tempo, a Alemanha vive uma outra concepção. Porque a Alemanha sai da guerra perdedora, certo? A Alemanha sai da guerra derrotada, falida, quebrada, ok? A Alemanha foi culpada pela guerra. A Alemanha, ela foi, né, a guerra terminou com a Alemanha sozinha na Tríplice Aliança. Isso em 1919, pelo Tratado de Versalhes. Quando a guerra acaba, a primeira grande questão era o quê? Se muda para a Alemanha em 19, Hitler. Não sei se todo mundo lembra, mas o Hitler não era alemão. Tá? Hitler não era alemão. Hitler era da onde, galera? Hã? Ele era austríaco. Hitler era um jovem austríaco. Hitler, cheguei a comentar isso com vocês na aula passada, né? Ele, um jovem ainda na Áustria, Hitler terminou a escola, ele tinha muita vontade de fazer faculdade de artes. Nós falamos disso na aula passada. Eu falei sobre esse pedacinho da parte do Hitler, da história um pouquinho da vida dele. O Hitler, ele queria ser artista. Não sei se vocês já viram quadros do Hitler. Tinha aula de história da arte, os professores já mostraram. Tem na internet também, você pode pesquisar. O Hitler pintava quadros. E quando ele terminou a escola, tipo, no terceiro ano, assim, tipo vocês, ele queria fazer faculdade de arte. E na época, as universidades de artes na Europa tinham como prova tipo de seleção, tinha um vestibular, você levava seus quadros, suas pinturas, suas telas. E se você fosse bom, você era pego. O Hitler foi rejeitado em todas. Tentou em Florença, nada. Tentou em Veneza, nada. Tentou na Escola de Belas Artes em Roma, nada. Hitler. Ninguém aceitou o Hitler. Eu até brinco com isso. Eu falo que toda vez que eu vejo um aluno meu pintando, eu sempre dou os parabéns pra ele. Que direto tem uns alunos meio assim, mas você vai explicando a matéria, o cara tá desenhando. Aí eu chego lá e falo assim, parabéns, meu filho, seus desenhos são lindos. Continue assim. Porque o último cara que na história que criticaram os desenhos dele virou Hitler. Então jamais critique os desenhos de um colega seu, tá? Por favor. Mesmo que seja horroroso, fala, nossa, cara, você desenha muito bem, parabéns. É isso aí. Depois você fala mal dele pelas costas. Então assim, Hitler foi rejeitado na faculdade de artes. E pouco tempo depois foi levado como soldado para a Primeira Guerra Mundial. Logo nas primeiras batalhas da Primeira Guerra Mundial, o Hitler pisou num campo minado. E o Hitler quase morreu na guerra, perdeu parte da perna, queimou as partes íntimas todas. O Hitler tinha uma doença que ele tinha nascido com um testículo só, ele tinha uma série de traumas. O Hitler era todo estranho, sabe? Ficou órfão de pai muito novo, então o Hitler era um cara muito estranho. E, né, e ele chega na Alemanha em 19, todo traumatizado, cheio de coisa na cabeça, e se filia ao Partido Nazista. O Partido Nazista, na Alemanha, você tinha dois partidos, o SOSI e o Nazi. Sim, eram os dois maiores partidos dessa época. O SOSI era o Partido Socialista Alemão.
O Nazi era o Partido Nacional Socialista Alemão. Galera, olha pra mim, todo mundo, às vezes até você que já falou isso. Aí não fala mais não, porque você teve uma aula de história decente na sua vida. A galera fala assim, os nazistas, eles eram socialistas. O nazismo era de esquerda, porque tem socialismo no nome. Cara, o nacional-socialismo, ele foi criado justamente na perspectiva de nacionalizar o termo socialismo e não permitir que a ideia do termo socialismo na Alemanha tivesse relação com o marxismo, de fato, as ideias comunistas. Então havia o SOSI, que era o partido dos marxistas, dos socialistas, e o nacional-socialismo, inclusive, existe um discurso do Hitler, escrito e falado, tem até na internet, onde ele fala sobre isso. Onde o Hitler e os nazistas não aceitariam que na Alemanha o termo socialismo ou social fosse ligado aos marxistas e à esquerda. O partido nazista, quando foi fundado, tem um documento de sua fundação, todo partido, quando ele é fundado, ele precisa registrar sua ideologia. A ideologia registrada, documento, registro, tem também o registro oficial. É um partido de extrema direita, a extrema esquerda era o SOSI. Esse debate, se o nazismo é de esquerda ou de direita, ele só existe no Brasil e em redes sociais. Ele não existe em nenhum outro lugar do mundo, até porque ele é um debate bem burro, até porque a história ela não é feita de opiniões. Ela é feita de registros, e esses registros, em relação a isso, eles já estão prontos. Tá? Então você tinha o SOSI, você tinha o nazi, você tinha os socialistas e os nacionais socialistas. E o socialismo crescia muito na Alemanha. E o Hitler se filia aos nazistas. Muitos de vocês me perguntam a diferença entre nazismo e fascismo. Uma das primeiras diferenças é o Mussolini funda o Partido Fascista. Né? O Mussolini funda o Partido Fascista. O Hitler não funda o nazismo, ele se filia a um partido que já existia. Entende? E aí, rapidamente, ele começa a crescer dentro desse partido, eles começaram a realizar alguns ataques terroristas. O Hitler foi preso em 1923, numa tentativa de explodir uma cervejaria em Munique, o Putsch de Munique. E na cadeia, o Hitler escreveu um livro. Qual é o nome do livro do Hitler? Mein Kampf. Mein Kampf, tá? A minha luta. Vamos falar disso agora, Patrícia, tá? A raça ariana é uma perspectiva hitlerista. Você viu que eu não coloquei lá na ideologia do totalitarismo. A minha luta. E no livro que o Hitler escreve nesse período em que ele ficou preso, é onde ele vai falar sobre a raça ariana, é onde ele vai falar sobre o espaço vital, sobre o revanchismo alemão, é onde ele vai falar sobre a perseguição aos judeus, é onde ele começa a mudar a ideologia nazista. Entenderam isso? É no Mein Kampf que o Hitler escreve as ideias, que são ideias singulares do nazismo. Do nazismo. O Mein Kampf é um livro do Hitler. Ele não servia para a Itália. Ele é um livro do nazismo alemão. Entendeu? Da raça pura, do contrário aos judeus, da conquista do espaço vital, da suástica como símbolo, tudo isso. É uma perspectiva nazista. Em 1934, a maioria do parlamento alemão foi eleito com nazistas. E o Hitler chegou ao poder eleito como primeiro-ministro. O presidente da Alemanha na época, que era um cara chamado Hindenburg, morreu dormindo. Olha que estranho. O cara deitou para dormir e nunca mais acordou. Onde eu falei, ele acordou morto. Ele não acordou, né, meu filho? E o parlamento alemão, a gente chama o parlamento alemão de Reichstag, foi incendiado misteriosamente. Olha só, o Hitler se torna primeiro-ministro, o presidente morre e o parlamento é incendiado misteriosamente. O poder se concentra nas mãos de quem, gente? Hã? Do Hitler, que vai se tornar o Führer. Essa palavra que eu escrevi aqui, ó, Führer. Führer. Quer dizer aquele que governa, aquele que dirige. E a partir desse momento, Hitler vai dar início às reformas nazistas que vão levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que é o nosso último assunto, né? Para a semana que vem. Pra gente fechar nosso conteúdo, falta a Segunda Guerra. Na próxima aula, eu trabalho ele com vocês. Hoje foi lindo, rendeu pra caralho. Espero que você tenha entendido. São assuntos importantes. E aí, façam os exercícios, se coloquem aí em cima disso, para que a gente consiga terminar a semana que vem a matéria com a Segunda Guerra. E também, semana que vem, nós temos uma aulinha para o livro, né? Eu vou estar dando aquela aula lá, fazendo alguns exercícios e trabalhando revisões de história de Goiás para vocês. Então, quem tiver lá no projeto, semana que vem é nóis. Tchau, tchau. Obrigado, Maria Clara. Valeu, Raxon. Obrigado, meninos. É nóis. Valeu, Julia. Tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, Ananias. É nóis. Até a próxima. Tchau.